Você conhece a teoria da condição mínima ou teoria da condição Inus? Trata-se de uma teoria concebida por Johann Leslie Mack que visa elucidar a natureza da causalidade. Inus é um acrônimo que significa parte necessária, mas não suficiente, de uma condição suficiente, mas não necessária. Essa teoria ela busca compreender e descrever a causalidade em sua dimensão fenomênica, ao invés de tão somente afirmar que causa a condição necessária de um determinado resultado, como faz a teoria da condição sine qua non e a teoria da equivalência dos antecedentes causais, que são ambas muito utilizadas por nossos doutrinadores e pelos tribunais. Vale lembrar que a teoria da condição sine qua non ela foi adotada pelo nosso Código Penal no artigo 13, quando ela fala que o resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E aí considera-se causa a ação ou omissão sem o qual aquele resultado não teria ocorrido. Na teoria da condição Inus, Mack estabelece a necessidade de introduzir no raciocínio da causalidade a expressão nas circunstâncias, pois as assertivas causais são feitas em um contexto, dentro de um contexto, contra um fundo que inclui uma suposição de um campo causal. Causa e efeito dentro desse campo causal são definidos por ele como tudo aquilo que, dentro daquelas circunstâncias, fez diferença para que aquele resultado específico efetivamente ocorresse. Além disso, Mack admite que as causas são, conforme enunciado por Ronan Rocha, não apenas suficientes, mas necessárias nas circunstâncias para os seus efeitos. Assim, para designar alguma ação como causa de determinado resultado, é necessário distinguir o que é causa suficiente e o que é causa necessária, e depois você vai conjugar ambos os conceitos. O conceito de causa suficiente utilizado por Mack, ele é definido por Michael Moore. É aquela causa que garante que determinado efeito, dentro de específica circunstância, ocorrerá. Assim, x será suficiente nas circunstâncias para y. Logo, se x ocorrer, y também ocorrerá. Nesse sentido, será suficiente aquela causa que garantirá a ocorrência do resultado. Causa necessária, por outro lado, é aquela indispensável para que o efeito ocorra, mas não quer dizer que ela seja suficiente, ela é tão somente necessária. Uma causa pode ser necessária, mas sozinha insuficiente para chegar ao resultado. Em termos gerais, a teoria de Mack pressupõe que causa deve ser compreendida como a componente mínima necessária de uma condição suficiente. Vale destacar que a condição necessária utilizada pela teoria da equivalência é insuficiente para explicar a relação de causalidade em eventos com diversas nuances com várias causalidades. Por isso, Mack a conjugou com a ideia de condição suficiente para superar as objeções lógicas que eram dirigidas à teoria da equivalência. Veja, por exemplo, que nos casos que eu vou passar para vocês a seguir, os resultados obtidos por ambas as teorias são absolutamente diversos. Exemplo 1. Se A atira contra o coração da vítima V e concomitantemente B dispara contra o cérebro de V, ambos os comportamentos constituem componentes necessárias de uma condição mínima suficiente para a morte de V, existindo, portanto, duas causas. Ao mesmo resultado, não consegue chegar à teoria da equivalência com o procedimento hipotético de eliminação, pois ao eliminar a conduta de A ou de B, pode concluir que ambas não são necessárias ao resultado, porque se tirar a conduta de A, a morte continuará existindo. Assim poderia dizer que A não foi causa do resultado. Exemplo 2. Decisões colegiadas que são unânimes. 5 acionistas vão votar sobre o desmatamento de uma determinada região. Votos individuais não são considerados condições necessárias do resultado na teoria da equivalência, pois se eliminarmos um voto, o resultado permanecerá intacto, pois basta a maioria. Dessa forma, poder-se dizer que o voto de determinada pessoa que votou a favor de um grande desmatamento não seria causa do resultado, pois tirando o voto dele, se aquela maioria permanece, o resultado então continua existindo. Pela Inus, o voto de cada dirigente deve ser considerado componente necessário de uma condição suficiente, ou seja, eu preciso do voto de todos para se alcançar uma maioria. Logo, todos os votos são relevantes. Então eu espero que tenha contribuído e que tenha sido possível aí o entendimento de vocês sobre essa teoria, e até a próxima.